Hello students, this is Rachel. Na aula de hoje eu irei explicar sobre o second conditional, que pode ser traduzido para o português como segundo condicional, porque expressa uma condição. Quando falamos de second conditional, existem basicamente dois tipos de frases que você irá encontrar. As frases que começam com if, que significa se, ou as frases que possuem o if no meio. Se a frase começa com if, ela terá também uma vírgula, mas se o if é utilizado no meio da frase, não haverá essa vírgula. E de fato, existe sim o que podemos chamar de uma fórmula para você escrever uma frase no second conditional. E a fórmula é esta. Sempre após o if, você irá utilizar um verbo no tempo passado. Isso mesmo, no simple past. E do outro lado, você deverá colocar would mais um outro verbo. Isso é uma curiosidade para você. O L de would não é pronunciado. Lembre-se que, para fazer a forma negativa, você deve utilizar didn't no passado. Ou, se for o verbo to be, você usará o próprio verbo mesmo. E do outro lado, se for escrever a frase na forma negativa, você deve utilizar wouldn't. Se o if aparecer no meio da frase, é só você inverter a posição das coisas. E então você irá utilizar o seguinte: would mais um verbo, if mais um verbo no passado. Certinho? E aqui estão dois exemplos de frases que estão no second conditional. Se a frase começa então com if, no que chamamos de if clause, você irá encontrar o seguinte: If I got up earlier. Observe que got up está no passado. Tem a vírgula, não é? E depois na main clause, que pode ser chamada de oração principal, você irá encontrar o seguinte: I wouldn't be late. Ou seja, se eu levantasse mais cedo, eu não chegaria atrasado. Ou eu não estaria atrasado. Aqui tem um outro exemplo. If you didn't understand, vírgula, would you ask a question? Se você não entendesse, você perguntaria? Na primeira parte eu tenho o verbo no passado e na forma negativa, e portanto eu utilizei o didn't antes do verbo understand. Já na segunda parte, eu tenho uma pergunta. Portanto, eu coloquei o would antes do pronome. E só depois é que veio o verbo ask. No segundo tipo de frase, nós temos então o contrário. Primeiro temos o que chamamos de oração principal e depois a construção com o uso do if. Por exemplo, são as mesmas frases acima. Eu apenas mudei a posição das palavras. Então, eu tenho aqui, por exemplo, I wouldn't be late if I got up earlier. Ou seja, eu não estaria atrasado ou eu não chegaria atrasado se eu levantasse mais cedo. Would you ask a question if you didn't understand? Você perguntaria se não entendesse? Muito bem. Vamos agora então testar os seus conhecimentos resolvendo este exercício. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in the second conditional. Ou seja, complete as frases com as formas corretas dos verbos no segundo condicional. Os verbos que você deverá utilizar estão entre parênteses. E como é que você irá saber se deverá escrever o verbo no passado ou com would? É muito fácil. É só você localizar a posição do if. Lembre-se, após o if, sempre se usa o verbo no passado. E então, do outro lado, você deverá utilizar o would mais o verbo. Olha aqui o modelo. If I had $100, I would buy some new clothes. Se eu tivesse $100, eu compraria algumas roupas novas. Observe então que a frase começou com if e, é claro, depois tem uma vírgula no meio da frase, na primeira linha. Eu devo utilizar o had, que é o passado de have. E do outro lado, eu devo então utilizar o would mais o verbo buy. Faça então agora uma pausa neste vídeo e resolva os exercícios de 1 a 5 em seu caderno. E já eu irei corrigir tudo com você. Finished? So let's check. Number 1. Onde é que está o if? No meio da frase. Então isso quer dizer que na primeira parte da frase eu vou utilizar would mais o verbo be. E na segunda parte da frase, depois do if, eu utilizo o verbo fail no passado. E a frase ficou então assim: My parents would be angry if I failed my exams. Meus pais ficariam com raiva ou ficariam nervosos se eu fracassasse em minhas provas ou se eu bombasse nas provas. Observe que, no caso do verbo fail, que é um verbo regular, eu apenas acrescentei o ed para que ele ficasse no passado. Number 2. I wouldn't go to school if I had a temperature. Eu não iria para a escola se eu estivesse com febre. Então, na primeira parte, eu utilizei wouldn't, que é would, na forma negativa, mais o go. E do outro lado, eu utilizei had, que é o passado de have, já que depois do if, eu devo utilizar sempre o passado. Number 3. Liam would read more if he had more time. Liam leria mais se ele tivesse mais tempo. Number 4. Would you scream if you found a spider in the shower?
Você gritaria se você encontrasse uma aranha no chuveiro? No caso, no banheiro, não é? Enquanto você estivesse tomando banho. Então essa frase aqui é uma pergunta. Portanto, eu utilizo o would antes do pronome you. E só depois eu coloco scream, que é o verbo gritar. Depois do if, eu utilizo found, que é o passado irregular do verbo find. Number 5. If I met Sam Worthington, I would ask him lots of questions. Se eu encontrasse Sam Worthington, eu lhe faria muitas perguntas. Acertou tudo? Então, congratulations! Fico muito feliz por você. Se você por acaso errou alguma coisa e ainda tem alguma dúvida, é só você enviar a pergunta para mim aí nos comentários. E se você gostaria de praticar ainda mais esse conteúdo, resolvendo outros exercícios, é só você acessar os links que eu deixei na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo foi relevante para você e se você realmente sentiu que aprendeu o que eu tinha para te ensinar hoje, deixa aí sua curtida e se inscreva já no canal se for novo por aqui. Eu te vejo então na próxima aula. See you!